Voltamos com a edição especial do Emprego e Renda desta sexta para falar sobre o comportamento em equipe, descrito no livro de Ângelo Issa, que também é artista plástico e engenheiro metalurgista. Está aqui conosco. Ângelo, ser competitivo, afinal, tem o lado positivo e o negativo? A competição é extremamente positiva. Ela faz com que as pessoas se desenvolvam. Mas a competição onde existe a dependência, que é o caso do parasitismo, predatismo e cumplicidade, ela gera a destrutividade. Então, você competir minimizando o outro para te maximizar é negativo para as empresas. E como lidar com esse tipo de situação? Por exemplo, se o chefe tiver esse perfil, né, de se manter numa posição privilegiada em detrimento dos outros, né? O maior problema é o ambiente de trabalho. Por exemplo, doenças. Não existem doenças regionais. Existem doenças causadas pelo ambiente, ou seja, esgoto a céu aberto, pobreza, sujeira e etc. Lixo jogado no chão. Da mesma maneira, nas empresas, o ambiente criado pelos líderes, por toda a liderança, chefia, gerência, diretoria, que permite que os parasitas, predadores e cúmplices se multipliquem. Em todo local existe parasita e predador. Em nosso corpo, por exemplo, nós temos bactérias, milhões de bactérias, que ficam esperando uma queda da nossa resistência para poder agir. Nas empresas existem vários parasitas e predadores em potencial esperando a queda da resistência da empresa, da proteção da empresa para poder desenvolver. Se um líder, se um chefe cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de parasitas e predadores, eles vão desenvolver e tomar conta. E depois vai ser dificílimo para voltar atrás. E como identificar essas pessoas? O livro é o que ele ensina. Inclusive foram feitas pinturas em que mostram faces, desenhos, que mostrando aparências e descrições e músicas, que é para facilitar exatamente essa identificação. Mas a primeira identificação que tem que ser feita é do chefe se identificar. Essa é a mais difícil. Mas e se ele sabe exatamente qual é a característica dele, mas não assume ou não muda, como é que faz? Ele, ao conhecer a característica, eu vou falar por mim, geralmente a gente não conhece. Quando eu escrevi esse livro, eu estava buscando a característica dos outros. E ao buscar a característica dos outros, eu encontrei as minhas, os meus defeitos e as minhas falhas. E ao encontrar os meus defeitos e as minhas falhas, eu tive que mudar. Principalmente autoritarismo, né? Eu era superintendente geral de produção, tinha um certo poder, uma certa regalia, e a gente começa a ser autoritário. No momento que você assume um autoritarismo, as pessoas, os parasitas, carrapato, parasita, arrasta chinelo, eles cercam, né? Porque o autoritário, o submisso, então, ele adora, faz tudo o que ele quer. Então isso começa a crescer e desenvolver na equipe. E a equipe não anda como deveria andar. Então, Ângelo, como é que pode resolver essa situação? Bom, eu indicaria que a pessoa lesse o livro ou procurasse conhecer mais. Existem milhões de consultorias que trabalham esses aspectos da pessoa humana, né? A gente sempre acha que é muito maior do que a gente realmente é. A gente acha que é imortal, a gente acha que é imenso. Quando a gente toma o primeiro voo, voa pela primeira vez, que o avião levanta o voo e só olha para baixo, a gente estava conversando, pessoas você não vê, né? Você só vê casas, montanhas, a gente é minúsculo, a gente não é nada nesse mundo, é muito pequeno. Esse conhecimento, esse autoconhecimento, às vezes gera decepção, que a gente, alguns geram decepções. Em outros não, em outros geram reconhecimento e a pessoa fica propensa para a mudança. Ô, Ângelo, tem algumas pessoas no ambiente de trabalho que são simpáticas, são alegres, são divertidas, mas, ao mesmo tempo, você sabe que aquelas pessoas são um pouco folgadas, se aproveitam de determinada situação. Pessoalmente, você gosta daquela pessoa, mas profissionalmente parece que existe um conflito. Como é que o chefe deve lidar com isso, ou o próprio colega de trabalho? O submisso é extremamente agradável, o carrapato também. Mas se você conhece e vê isso numa equipe, a primeira coisa tem que conversar. Eu já conversei com vários.
e mostrar que aquilo ali, só aquela simpatia não leva a nada. Que nós precisamos de mais. Uma equipe precisa de mais para poder crescer. O que é que precisa de uma equipe? Ela precisa de uma pessoa que realmente se envolva na equipe, que não exija a dependência dos outros, que dê liberdade aos outros, que saiba ouvir o não sem ficar constrangida, que saiba ouvir críticas sem ficar chateada, porque senão a equipe não vai para frente. A maioria dos funcionários de uma empresa, a maioria dos componentes de uma equipe, elas conseguem fazer, a maioria das pessoas consegue fazer a atividade sem ter que alguém ficar atrás delas ou não? Nos estudos que eu já li, tem o Bion, que eu li, que foi um trabalho que ele fez no Hospital Militar na Segunda Guerra Mundial, e o Jacques Welch, que já é um trabalho mais recente, né, Paixão por Vencer, todos eles dizem 20% das pessoas das equipes, seja qualquer equipe, de qualquer instituição, de qualquer organização, são propensas, 20% são propensas ao companheirismo e à amizade. Essas pessoas você pode deixar por conta delas que elas trabalham, desenvolvem, crescem. Sozinhas. Você precisa apenas de premiar essas pessoas, de dar os parabéns, de falar seu trabalho é bom, para continuar motivando-as. 80% estão presas ao parasitismo, predatismo e cumplicidade. O Jacques Welch vai mais longe que o Bion. O Bion diz que esses 80% aproveitam da complacência da organização. O Jacques Welch diz o seguinte: desses 80%, 70%, se tiverem acompanhamento, acompanhamento significa controle, metas, você tem que estar junto, tem que estar verificando, você tira o espaço dela ir para o parasitismo, predatismo e cumplicidade, elas crescem e ficam como os 20%. Você pode trabalhar tranquilamente. Os outros 10%, segundo o Jack Welch, não tem jeito. Esses 10%, se você quiser criar realmente uma equipe, você tem que tirá-los. Muito obrigada, Ângelo. Eu que agradeço. Muito obrigado.